Quero chamar as crianças para vir à frente. Nós, na nossa igreja, temos o costume de trazer uma breve meditação para as crianças relacionada com o tema... Melhor sentar, peraí, aqui é meu lugar, espera. Uma breve meditação que está relacionada com o estudo, a exposição bíblica que nós vamos fazer. Tudo bem, crianças? Muito bem, eu vou contar para vocês a história de dois burrinhos. Dois burrinhos. Todo mundo sabe o que é um burrinho, né? Isso, todo mundo sabe. Então, eu vou contar para vocês a história de dois burrinhos. Era uma vez dois burrinhos e eles eram de uma... Está vendo? Você pode ver na tela aí. E eles eram de uma mesma fazenda, tá? E o dono, uma vez, amarrou os burrinhos com a mesma corda, vocês estão vendo? Eles estavam com a mesma corda. Aí, quando chegou na hora do almoço, cada um descobriu que tinha um feixe de capim. Aí, cada um quis chegar no feixe de capim, mas só que a corda era curta. Eles tentaram. Aí, pode passar o próximo slide. Fizeram força, tá vendo? Ó? Eles fizeram toda a força para poder chegar no monte de capim, mas não podia porque eles estavam presos por aquela corda. Aí eles pararam assim e pensaram, o que é que nós vamos fazer para poder comer? Porque nós estamos puxando em direção diferente. Qual foi a solução que eles encontraram? Eles foram juntos para o primeiro feixe de capim e depois eles foram juntos para o outro feixe de capim. O que é que isso ensina para nós? Que trabalhar em equipe é a melhor coisa, não é? Trabalhar juntos, trabalhar como um time, ter outras pessoas fazendo junto conosco aquilo que precisa ser feito. Hoje eu vou pregar um capítulo da Bíblia onde nós vamos encontrar esse conselho que foi dado por um homem chamado Jetro para o sogro dele chamado Moisés, que é trabalhar em equipe para fazer as coisas de Deus da maneira certa, tá bom? Vocês se lembrem disso também, sempre procurar a ajuda dos amiguinhos e fazer as coisas juntos. Sozinhos, vocês não vão muito longe. Entenderam? Tá bom? Vamos orar então? Vamos orar. Nosso Deus, obrigado pela Tua palavra, obrigado porque o Senhor nos mostra de que maneira o Senhor deseja que nós façamos as coisas relacionadas com o Teu reino. Nós oramos que as crianças cresçam entendendo que o individualismo e o egoísmo não fazem parte do Teu reino, mas que compartilhar, trabalhar juntos, servir juntos, é o plano que o Senhor tem para nós. Abençoa-nos na exposição da Tua palavra agora, em nome de Jesus. Amém. Crianças, vocês podem voltar direitinho, tá? Sem fazer muito barulho. Ben, não faça muito barulho não, Ben, fica quietinho. Muito bem. Oi. Queridos, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Êxodo, capítulo 18. Êxodo, capítulo 18. Eu queria que você deixasse a sua Bíblia aberta, porque nós iremos lendo à medida que a exposição for prosseguindo. Nós sempre pedimos aos pais que procurem manter as crianças ao seu lado, tranquilas, quietas. Se por acaso a criança ficar impaciente, começar a chorar, a gritar, nós temos o Cry Room ali atrás e você pode sair também um pouquinho até a criança se acalmar. Depois você vem, porque nós queremos que os nossos filhos participem do culto conosco. Desde cedo eles aprendam a cultuar em família. Capítulo 18 do livro de Êxodo, dando sequência a uma série de mensagens que nós começamos nesse livro. O que é que nós vimos até agora? Moisés tirou o povo de Israel da terra do Egito, atravessaram o Mar Vermelho pelo poder de Deus, os guerreiros de Faraó morreram afogados, foi uma grande vitória que Deus deu a Moisés. E Deus ordenou a Moisés que, em vez de seguir em linha reta, que seria o caminho mais curto para a terra prometida,
descesse pelo sul da península do Sinai, para evitar o encontro ou confronto com os filisteus. Eles fizeram esse roteiro e se acamparam perto do Monte Sinai, onde eles foram atacados pelos amalequitas, covardemente pelas costas. Deus deu vitória ao povo e prometeu que haveria de eliminar Amaleque da memória da terra. E é nesse contexto, próximo, se preparando para encontrar com Deus no Monte Sinai, que esse episódio aqui aconteceu. Moisés recebe a visita do seu sogro, chamado Jetro, que não somente traz a sua família, que Moisés tinha deixado com ele, mas traz um conselho muito precioso que vai servir de base para toda a estrutura futura da nação de Israel e depois da igreja cristã, que é a ideia de uma liderança colegiada, não de uma pessoa só, mas de um conjunto de pessoas chamadas por Deus para dirigir o seu povo. Então vamos começar com a primeira parte do texto, que é exatamente a chegada de Jetro trazendo a família de Moisés, verso 1 ao verso 7. Ouçamos a leitura. Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito por Moisés e por Israel, seu povo. Ele ouviu como o Senhor havia tirado Israel do Egito. Jetro, sogro de Moisés, foi até ele, levando consigo Zípora, a mulher de Moisés, depois que este a havia enviado até ele, juntamente com os 2 filhos dela. Um dos filhos se chamava Gerson, pois Moisés tinha dito, fui peregrino em terra estranha, e o outro se chamava Eliezer, pois Moisés tinha dito, o Deus de meu pai foi a minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. Jetro, o sogro de Moisés, juntamente com os filhos e a mulher deste, veio a Moisés no deserto, onde estava acampado junto ao monte de Deus. E Jetro mandou dizer a Moisés, eu, seu sogro Jetro, estou chegando com a sua mulher e os seus 2 filhos. Então Moisés foi ao encontro do sogro, inclinou-se e o beijou, e indagando pelo bem-estar um do outro, entraram na tenda de Moisés. Jetro era um sacerdote, o texto nos diz, era um sacerdote da terra de Midian, com quem Moisés se encontrou quando fugiu lá do Egito diante da ameaça de Faraó de matá-lo. Ele se encontra com Jetro lá na terra de Midian, que ficava nas regiões do deserto, e lá ele permanece durante algum tempo, até que Jetro lhe oferece em casamento a sua filha Zípora. Ele tinha 7 filhas, Zípora é mais velha, Moisés casa então com Zípora. E por 40 anos Moisés ficou ali cuidando dos rebanhos de Jetro, que era pastor de ovelhas também. E depois Deus apareceu a Moisés, manda Moisés para ir ao Egito libertar o seu povo, e Moisés deixa a mulher e os 2 filhos aos cuidados do seu sogro. Nós não sabemos ao certo em que momento isso aconteceu, deve ter sido entre aquele episódio da estalagem, em que Deus queria matar Moisés porque não tinha circuncidado os filhos e Zípora fez a circuncisão, ou a saída de Israel do Egito, quando finalmente Deus deu a vitória. Provavelmente Moisés fez isso para a segurança da sua família, afinal a missão que ele recebeu não era fácil. Ele tinha que ir lá no Egito para tirar o povo de Deus da escravidão e, nesse caso, era melhor que a mulher e os filhos ficassem na segurança do pai dela. Jetro, nós lemos aqui no verso 1, tinha tomado conhecimento do que Deus tinha feito através de Moisés. Diz aí o verso 1, ele ouviu todas as coisas que Deus tinha feito por Moisés e por Israel, seu povo, e como Deus tinha tirado Israel da terra do Egito. As notícias se espalham rapidamente naquele tempo através dos viajantes, dos peregrinos, e Jetro ouviu as pessoas contando que Deus tinha trazido grandes pragas sobre a terra do Egito, que Deus tinha aberto o Mar Vermelho, que Deus lutou em favor do seu povo, dando vitória contra os amalequitas, que ele usou Moisés de maneira poderosa
E assim Israel foi liberto da escravidão. Jetro estava lá em Midian, teve notícia de todas essas coisas. Ele entendeu então que era a hora de trazer de volta a família de Moisés. E ele vem então com Zípora, a esposa de Moisés, e os 2 filhos, Gerson, que Moisés tinha dito, fui imigrante em terra estranha, a palavra Gerson em hebraico é peregrino, e Eliezer em hebraico auxílio, porque Moisés disse, o Deus de meu pai foi minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. Jetro então vem em comitiva, lá onde Moisés estava, que era acampado no deserto do Sinai, em Refidim, que era uma certa distância lá do Monte Sinai. Jetro vem e manda chamar Moisés, que estava no Monte de Deus. Essa nomenclatura aqui, ela é posterior, porque esse lugar só vai se chamar Monte de Deus depois do capítulo 20, porque é quando Deus desce sobre o monte, dando a Moisés os 10 mandamentos. Então, como é Moisés que está escrevendo, ele chama o monte já pelo nome que vai ser o nome depois, mas no momento era um monte na cordilheira do Sinai. Bom, Jetro chega, manda avisar Moisés que ele está chegando. Moisés vai ao encontro de Jetro e o recebe com todo respeito. Diz aqui que ele se inclinou, beijou e cada um perguntou como ia e entraram na tenda de Moisés. A gente faz um cálculo de que fazia aproximadamente 6 meses a um ano que Moisés estava separado da sua família. E é um momento muito importante. Agora ele pode receber a família chega, os filhos, a saudade devia ter sido grande, desculpem. E então há toda essa festa, toda essa alegria. Quantas lições importantes não devem ser tiradas aqui, não é? Por exemplo, a função de Moisés como pai, como marido, de proteger sua família, não expor a família a um momento crítico de perigo, como seria aquele de entrar no Egito para tirar o povo de Deus no meio de grande hostilidade e ameaças e todas aquelas histórias que nós já vimos. Então, a ideia de proteção, de cuidado e de reunião familiar, como isso é importante. Bom, quando eles se encontram, Moisés dá um relato detalhado a Jetro do que é que Deus tinha feito desde aquele dia em que ele saiu lá de Midian para o Egito. Está aí do verso 8 ao verso 12. Moisés contou a seu sogro tudo o que o Senhor havia feito a Faraó e aos egípcios por amor de Israel, e todas as aflições que enfrentaram no Egito, e como o Senhor os havia livrado. Jetro ficou contente com todo o bem que o Senhor havia feito a Israel, livrando da mão dos egípcios, e disse: bendito seja o Senhor que libertou vocês das mãos dos egípcios e da mão de Faraó. Agora sei que o Senhor é maior do que todos os deuses, porque livrou esse povo das mãos dos egípcios quando agiram arrogantemente contra o povo. Então Jetro, sogro de Moisés, ofereceu um holocausto e sacrifícios a Deus. E Arão e todos os anciãos de Israel vieram para comer com o sogro de Moisés na presença de Deus. Aqui nós temos o relato que o próprio Moisés faz daquela visita memorável, quando ele senta com o seu sogro para contar o que é que havia acontecido durante aquele período. Ele conta o que é que Deus havia feito a Faraó, como Deus derrotou e humilhou os deuses do Egito, como Deus humilhou Faraó, inclusive tirando a vida do seu filho mais velho, como Deus humilhou Faraó, afogando os seus exércitos no Mar Vermelho. Naquele contexto, isso é mais importante do que parece para nós hoje, que estamos numa cultura completamente diferente. Mas Faraó era o poder maior no cenário internacional daquela época. O Egito era o poder dominante. E naquele tempo, as vitórias militares e o sucesso de campanhas de determinados povos era sempre atribuído aos deuses daquele povo. Então, guerra entre nações, na verdade, eram guerra entre deuses. Que Deus é mais forte, que Deus é mais poderoso. E quando Israel sai da terra do Egito, debaixo do poder de Faraó, cruza o Mar Vermelho,
mata boa parte do exército de Faraó lá no rio, no Mar Vermelho, aquilo era uma demonstração de que o Deus dos hebreus era maior do que todos os deuses do Egito. Ele era o Deus supremo acima de todas as coisas. Moisés conta a Jetro o que Deus fez pelo seu povo, como preservou o povo das pragas. As pragas vieram sobre os egípcios, mas não vieram sobre os hebreus. Como os livrou da escravidão, abriu o Mar Vermelho diante dele, sustentou, faltou mencionar esse episódio, Deus os sustentou com água da rocha e pão que caiu do céu durante aquela jornada no sul da península do Sinai, e deu vitória sobre os amalequitas. Diz aí o verso 8, que Moisés também contou todas as aflições que enfrentaram no Egito. E, de fato, lá no Egito, eles haviam enfrentado muitas aflições, a dura escravidão, a morte dos meninos. Faraó tinha mandado matar toda criança do sexo masculino que nascesse, o tempo que eles passaram no deserto, passando sede até que Deus os saciou com a água da rocha, passando fome até que Deus mandou o maná do céu, e como Deus livrou dos inimigos e tudo mais. Agora eu queria que você prestasse atenção na reação de Jetro quando ele ouviu o relato que Moisés deu a respeito de tudo que Deus havia feito. A reação de Jetro, diz aí no verso 9, é que ele ficou contente com todo o bem que o Senhor tinha feito a Israel, livrando das mãos dos egípcios. Isso aqui é um contraste notável. Você tem aqui um pagão que tinha algum conhecimento de Deus, ouve falar das vitórias que Deus havia dado ao seu povo, e ele fica muito contente. O contraste é que os hebreus, povo desse Deus, que foram abençoados e agraciados com a libertação, cruzamento do Mar Vermelho e sustento com maná e com água, em vez de ficar contente, é um povo que começou a murmurar e reclamar na hora que eles botaram o pé fora do Egito. A história de Israel era uma história de reclamação e de murmuração. Jetro ficou contente, ficou feliz, mas que coisa maravilhosa, que bênção, mas o próprio povo de Deus estava reclamando e murmurando o tempo todo, se queixando, sentindo saudade das cebolas do Egito, dos alhos que eles comiam lá no Egito e tudo mais, querendo até voltar, era melhor ser escravo no Egito do que morrer livre nesse deserto e assim por diante. Isso nos ensina alguma coisa a respeito de gratidão e reconhecimento. Nós, às vezes, reclamamos de Deus, nós nos queixamos da vida, nós encontramos erro e dificuldade em tudo, a falta de contentamento, quando até quem está de fora pode ver quão abençoado é esse povo, quão feliz deve ser esse povo por todas as coisas boas que Deus fez e tem feito em favor deles. Jetro ficou muito contente, diz aí o verso 9, e no verso 10 diz que ele bendisse o Senhor, que ele libertou vocês das mãos dos egípcios e da mão de Faraó. Senhor, aqui na sua Bíblia deve estar com maiúsculo, porque é o nome de Deus, Yahweh. Toda vez que Yahweh aparece no texto hebraico, em português eles traduziram Senhor em letras maiúsculas, porque esse é o nome inefável de Deus, é o nome pelo qual Deus era conhecido. E Jetro conhecia o nome de Deus, e ele bendisse Yahweh e louvou a Deus exatamente por isso. Ele já conhecia a Deus, ele era sacerdote em Midian, o que mostra que havia conhecimento de Deus fora do âmbito de Moisés e dos israelitas. Deus não ficou sem testemunho diante de outros povos. A gente, no livro de Gênesis, conhece a história de Melquisedeque, que era sacerdote do Deus Altíssimo, e era um pagão, ele não era da linha dos hebreus, e mesmo assim ele tinha conhecimento de Deus. Então, Jetro é um desses que não era da linhagem escolhida de Deus, os descendentes de Sem, mas que tinha esse conhecimento de Deus. Isso aqui é muito importante para a gente lembrar que o reino de Deus é maior do que a gente pensa. Às vezes a gente tem a tendência de se fechar numa bolha e pensar que nós somos exclusivos,
uma das características das seitas é exatamente essa, é dizer que eles são o único grupo que tem o conhecimento salvador de Deus. Quando um membro de uma seita sai, ele é ameaçado, do tipo assim, olha, você vai se dar mal, você vai perder todos os seus bens, você vai ficar doente, porque a verdade é somente entre nós somente temos a verdade e assim por diante. Você vê aqui Moisés com todo o povo de Deus, mas aí chega Jetro chega Jetro que tem esse conhecimento de Deus. Eu queria um pouquinho d'água, não sei se eu estou vendo aqui. Tem aqui embaixo, né? É que além de sedento, eu estou cego. Espera aí. Só um minutinho, gente. Jetro já tinha conhecimento de Deus, mas agora, ele diz, verso 17, agora eu sei que o Senhor, Yahweh, é maior do que todos os deuses. Essa era uma das razões pelas quais Deus disse a Faraó, eu vou endurecer o teu coração e para que eu faça maravilhas no Egito, para que todos os povos saibam que eu sou Deus. E aqui isso está se cumprindo agora. Quando Jetro, alguém que é de fora, ele diz, eu reconheço realmente que o Deus de vocês é o único Deus verdadeiro. E em seguida diz que Jetro ofereceu holocaustos e sacrifícios a Deus, verso 12. Aqui 2 pontos interessantes. Primeiro, Jetro sabia qual era a maneira correta de adorar a Deus, que era através de sacrifícios. Ele sabia que Yahweh só poderia ser aproximado mediante sangue. Sangue tinha que ser derramado para que você chegasse até a presença de Yahweh. Segunda coisa é que ele sabia também a diferença entre holocausto e sacrifício. Você percebe no texto que são 2 coisas diferentes. Holocausto é quando o animal é sacrificado e ele é queimado totalmente, só fica cinza, ele é queimado totalmente sobre o altar. Sacrifício é quando o animal é morto, algumas partes são colocadas no altar, outras ficam com o ofertante e outra parte fica com o sacerdote que faz o sacrifício. Então, dá para ver como Jetro já tinha conhecimento da verdadeira religião no Antigo Testamento e como se aproximar de Deus da maneira correta. O que também nos lembra que nós não podemos inventar maneiras de nos aproximar de Deus. Nós temos que nos achegar a Deus e cultuar a Deus conforme a forma que Deus revelou. E Deus já tinha revelado desde o início que para ser aproximado nós precisamos de sangue. Desde aquele dia em que ele cobriu Adão e Eva, lá no dia da queda, com peles de animais provavelmente mortos, cuja pele então serviria para cobrir a nudez do casal. Depois você vê Abel oferecendo sacrifícios de animais sobre o altar, o irmão dele Caim rejeitado porque oferece uma oferta diferente, e toda a história vem mostrando que Deus sempre revela a forma correta em que ele quer ser adorado. No culto, boa intenção somente não basta, irmãos. Nós temos que adorar a Deus não somente em espírito, mas em verdade. Nós temos que adorar a Deus da forma certa. E onde nós vamos encontrar a maneira correta de adorar a Deus? Na Bíblia, na palavra dele. Eu não posso inventar moda. Hoje em dia, infelizmente, os evangélicos inventaram todo tipo de coisa para botar no culto. Trenzinho de Jesus, coreografia, pastor subindo em pau de sebo. Eu já vi isso na internet, pode não acreditar, mas tem isso aí. E tantas outras fantasias e criações da invenção humana que tornam o culto inaceitável diante de Deus. Deus tem que ser adorado exatamente da forma como ele havia se revelado. E Jetro sabia de que maneira era essa, e aí então ele faz essa festa espiritual onde oferece a Deus animais. E foi uma festa mesmo. Veja aí o verso 12, que diz que Arão, o irmão de Moisés, e os anciãos de Israel vieram comer com Jetro. Foi uma grande festa. Bom, essa é a primeira parte do capítulo 18. A segunda parte, que é a parte que eu gostaria de destacar para vocês, é que Jetro, ele dá um conselho a Moisés
que vai ser base para toda a estrutura futura de Israel e da igreja cristã. Vamos ler do verso 13 até o verso 23. No dia seguinte, depois do sacrifício, da festa, Moisés sentou-se para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés, desde a manhã até o pôr do sol. Quando o sogro de Moisés viu tudo o que ele fazia ao povo, perguntou: o que é isso que você está fazendo ao povo? Por que você fica sentado sozinho e todo o povo está em pé diante de você, desde a manhã até o pôr do sol? Moisés respondeu ao seu sogro: é porque o povo vem a mim para consultar a Deus. Quando eles têm alguma questão, vem a mim para que eu julgue entre um e outro, e eu lhes dou a conhecer os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que você está fazendo. Com certeza todos ficarão cansados, tanto você como esse povo que está com você. Isso é pesado demais para você. Você não pode fazer isso sozinho. Escute agora o que eu vou dizer. Eu o aconselharei, e que Deus esteja com você. Represente o povo diante de Deus, leve as suas causas a Deus, ensine-lhes os estatutos e as leis, façam com que conheçam o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Agora vem o conselho. Procure entre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens que amam a verdade e odeiam a corrupção. Coloque-os como chefes do povo, chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10, para que julguem esse povo em todo o tempo. Toda causa grave trarão a você, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Assim será mais fácil para você, e eles o ajudarão a levar essa carga. Se você fizer isso, e se essa for a ordem de Deus, então você poderá suportar, e também todo esse povo voltará em paz ao seu lugar. No dia seguinte, Jetro observou a maneira como Moisés pastoreava aquela multidão. Só lembrando, nós estamos falando aqui de cerca de 2 milhões de pessoas. 2 milhões de pessoas. Como é que Moisés pastoreava aquele povo? Colocava uma cadeira, provavelmente debaixo de um toldo, por conta do sol do deserto, e o povo que queria consultar a Deus fazia fila. Fazia uma fila que não tinha fim. E você, um por um, Moisés estava atendendo. E ia de manhãzinha, quando o sol nascia, até o pôr do sol. Jetro viu aquilo ali, e ele chegou para Moisés, perguntou o que Moisés estava fazendo. E Moisés respondeu que quando o povo tinha dúvida, questões legais, litígio pessoal, alguma questão a respeito de Deus, vinha a ele para ele resolver. Disputas pessoais, questões legais, dúvidas religiosas, e Moisés respondia com os estatutos e as leis de Deus, ou Deus lhe dava alguma revelação a respeito de algum assunto que Moisés passava para o povo. Jetro então adverte Moisés dos perigos daquela prática. Primeiro, ele diz no verso 17, Moisés, isso aí que você está fazendo não é bom não, pode parecer, mas não é não. Você está cansando o povo, já pensou? Tem gente que está na fila aí há 12 horas para falar com você, 12 horas esperando para falar com você. Você também não vai aguentar. Essa altura Moisés já tinha 80, ele tinha 40 quando fugiu, 40, tinha 80 e poucos anos, Ele era, não, ele tinha mais. Depois eu digo aí o número. Moisés, ele era velho, o ponto é esse. Você vai cansar, Moisés, você não vai aguentar. E é pesado demais e você não vai dar conta sozinho, diz aí no verso 18. E aí, o conselho de Jetro, ele se apresenta no verso 19 como sendo um conselheiro da parte de Deus. Que sogro maravilhoso, né? Eu sou muito feliz que eu tenho um sogro parecido com esse aí, que é meu querido pastor, reverendo Francisco Leonardo. Jetro se apresenta como conselheiro de Moisés, invoca a bênção de Deus sobre Moisés, no verso 19. Disse a Moisés, continue a fazer o que você está fazendo, medir o povo diante de Deus, era isso que Moisés era. Moisés orava pelo povo, funcionava como sacerdote e funcionava como profeta e mestre, porque ensinava o povo o que fazer, está aí no verso 20.
Mas agora, o que é que Moisés tinha que fazer diferente? Ele tinha que escolher pessoas para ajudá-lo naquela tarefa. Por mais importante que Moisés fosse, ele sozinho não podia fazer. Ele devia escolher pessoas. Quais são as características dessas pessoas para fazer o trabalho que Moisés estava fazendo? Tinha que ser homens capazes, verso 21, quer dizer, gente experiente. Tinha que ser temente a Deus, como Josué e Calebe, por exemplo. Tinha que ser amante da verdade para poder julgar com justiça e que odiasse a corrupção para não receber suborno e perverter o juízo. Então, homens com essas qualificações. Moisés deveria percorrer as 12 tribos, eleger esses homens e deveria instalá-los como chefes do povo. E não só isso, eles deveriam ser, a cada 10 israelitas tinha que ter um chefe desse. Depois a cada 50, depois a cada 100 e a cada 1000. Jetro sugeriu então uma distribuição hierárquica e numérica para o atendimento do povo. Ou seja, Moisés, você tem que ter gente capaz, precisa ter essas características aqui, para fazer o trabalho que você está fazendo e que ministrem a grupos distintos, para poder dar conta de tudo que está ensinando. E diz aqui, eles têm que estar sempre disponíveis, porque Moisés era um só, de manhã até o final do dia, mas esses homens tinham que estar sempre disponíveis, porque a emergência não escolhe hora. Tem meia-noite, tem de madrugada. Aliás, parece que geralmente é sempre assim, né? Sempre pega esses horários. Então, se dependesse somente de Moisés, vejam a dificuldade. Mas esses homens deveriam ficar disponíveis sempre. E o princípio era esse: eles deveriam julgar toda causa pequena, causas rotineiras, briga de vizinho, disputa sobre gado, problema com a terra, tem uma dúvida a respeito de Deus, por que Deus, será que Deus não foi muito cruel lá no Egito, Moisés, quando aconteceu tudo aquilo? Então, coisas pequenas poderiam ser resolvidas. Agora, as coisas mais graves deveriam ser levadas a Moisés. Então, eles deveriam resolver primeiro, lá embaixo, e só as coisas mais graves é que eles levariam para Moisés. E assim os chefes ajudariam Moisés a levar a carga. O que mais me impressiona aqui, queridos, nesse texto aqui, é que Moisés seguiu o conselho de Jetro, o grande Moisés, homem de Deus, sinais e prodígios, a maior liderança. Foi humilde o suficiente para escutar um bom conselho. Às vezes falta isso. Em líderes, pessoas que têm poder de comando, que estão à frente de um povo, à frente de uma igreja, falta a humildade de aceitar um conselho e mudar toda uma estratégia. Moisés reconheceu quão verdadeiras eram as palavras de Jetro. Quanta sabedoria prática, e aqui não é nenhum conselho de ordem teológica, é um conselho de ordem prática, é bom senso, senso comum, é simplesmente ver que isso não vai funcionar. Moisés implementa o sistema de liderança colegiada na nação de Israel. Ele escolheu dentre todas as tribos homens com as qualificações descritas por Jetro, ordenou esses chefes a cada 10, 50, 100 e 1000 pessoas, e diz aí o verso 26, que eles começaram a trabalhar de acordo com esse princípio, disponíveis em todo o tempo, julgando as causas pequenas, simples e rotineiras, e mandavam as maiores para Moisés. Que mudança foi essa? Quão benéfica para todo o povo. E diz aí no verso 27 que depois de tudo isso, Jetro retorna para casa. Ele trouxe duas coisas boas para Moisés na visita dele. E quem dera que as visitas que nós fizermos aos nossos irmãos, a gente sempre leve coisa boa. Jetro trouxe duas coisas boas: a família de Moisés de volta e um conselho que mudou a vida de Moisés, a vida de Israel e o curso da história, que era exatamente da liderança colegiada. E eu quero aqui então fazer algumas palavras de aplicação, encerrando o que eu tenho para dizer nessa manhã. Primeiro, muitos de vocês estão chegando aqui na nossa igreja e não estão familiarizados com esse sistema.
Alguns de vocês vieram de seitas, de igrejas que têm dono, que têm fundador, que passou para o filho, que não responde a ninguém, que tomam decisões sozinhos, que têm a visão, a força, a direção e o poder para fazer o que desejam e que, portanto, não têm accountability para ninguém. Não tem accountability para ninguém. Então, o nosso sistema, o sistema presbiteriano, é diferente. Nós cremos nisso aqui. No sistema presbiteriano, a igreja é dirigida e liderada por um conjunto de homens que têm essas qualificações aqui e que servem de acordo com a sua capacidade. Chefe de 10, de 100, de 50, de 1000, é uma maneira de dizer que eles trabalham em diferentes áreas, mas eles são eleitos pelo povo para representar o povo diante de Deus e Deus diante do povo nas questões referentes à vida religiosa. Então, é um sistema que é baseado, em primeiro lugar, nessa liderança colegiada instruída por Jetro a Moisés, que aceitou como sendo de fato palavra de Deus. Nós cremos que esse é o sistema que dá menos oportunidade para a gente errar. Na multidão dos conselheiros, a sabedoria. Minha segunda palavra, então, essa primeira palavra é para você que está chegando na igreja e você estranha, talvez, não é a maneira como a gente toma decisões aqui. Então, nós não temos chefe, nós não temos bispo, nós não temos um apóstolo, não. Nós cremos em liderança colegiada. Segunda coisa, talvez você esteja visitando a gente e escutando o culto pela internet, você é membro, talvez, de uma igreja que tem dono, ou de uma igreja onde a liderança é exercida por uma pessoa somente que não responde nada a ninguém. Meu conselho é que você, no momento certo, procure uma igreja que tenha um sistema bíblico. Não é só a igreja presbiteriana que tem um sistema colegiado. Outras igrejas têm um sistema de liderança colegiada. Procure sempre assim, porque senão nunca você vai poder expressar a sua discordância em determinados aspectos do que está acontecendo. É muito comum você ser membro de uma igreja, de repente o pastor disse alguma coisa que você considera que não está de acordo com a palavra de Deus, e não adianta você ir falar com ele, porque ele não responde a ninguém. Se ele disser isso mesmo, você vai fazer o quê? Mas num sistema como esse, chefes de 10, 1000, 50, 100, há uma gradação. Num sistema como esse, você expressa a sua insatisfação. Se você não foi atendido, você pode ir, você falava com o chefe de 10, dizendo, olha, eu não estou satisfeito com isso aqui, eu acho que está errado. Não, vai ser desse jeito. Você vai para o chefe do chefe, o chefe dos 50. Se o chefe dos 50 não lhe der atenção, você vai para o chefe dos 100. Se não der atenção, vai para o chefe dos 1000. E se não der atenção, você deve estar errado. Mas pelo menos você tem várias áreas em que você tem recursos para fazer, para pedir, para apresentar seu caso. Enquanto que numa igreja onde você tem um líder que manda em tudo, é o que ele disser e pronto, você não pode recorrer. Então, se você faz parte de uma igreja assim, meu conselho, comece a procurar uma igreja onde há um sistema colegiado, que é muito mais bíblico do que qualquer outro sistema. Eu também aqui quero dar uma palavra para nós, especialmente nós, líderes da Igreja Esperança, de que nós temos que estar abertos para ouvir conselhos e sugestões. A humildade de Moisés impressiona, não é verdade? Mas ela é para ser imitada também. Às vezes nós estamos fazendo alguma coisa que não está bem e um membro da igreja tem uma visão boa a respeito daquele assunto. E o conselho da igreja, a liderança da igreja, deveria ter humildade para escutar, fazer as mudanças necessárias, porque às vezes Deus usa esse sistema para fazer exatamente isso. Uma palavra para os membros da igreja. Vocês viram a importância de conselho. Você tem que tomar muitas decisões. Nunca tome sozinho. Nunca tome sozinho. Na multidão dos conselheiros há sabedoria. Procure pessoas, leve o seu caso, ouça opiniões, veja ângulos diferentes, porque sozinho você não consegue visualizar a verdade. Uma outra palavra para você que acha que o reino de Deus se reduz aos nossos grupos. Gente, eu sou reformado. Eu considero a fé reformada como sendo a melhor expressão available, disponível,
para o sistema doutrinário que você encontra na Bíblia. Eu não estou desfazendo das outras, estou dizendo que o sistema reformado, na minha opinião, é o que faz mais justiça ao ensino bíblico. Mas eu sei que o reino de Deus é maior do que a reforma protestante. Eu sei disso. Às vezes, alguns de vocês descobriram a reforma protestante, ficaram tão entusiasmados que vocês estão botando todos os arminianos no inferno, dizendo que vai para o inferno. Calma aí, gente. Calma aí. O reino de Deus, vide Jetro, é maior do que você pensa. Então, sempre com humildade, olhando para nós, olhando para os outros, com humildade, buscando a união no que é essencial diante de Cristo. Eu tenho também tenho mais duas palavrinhas e estou terminando. Tem muita gente que busca sinais e prodígios para crer. Sabe o que é que me impressiona na história de Jetro? Jetro não viu as pragas, Jetro não viu o mar vermelho se abrir, ele ouviu falar, chega em Moisés, Moisés diz que foi exatamente isso que aconteceu. Qual foi a reação de Jetro? Sem ter visto nada, ele creu e disse: agora eu sei que Deus é maior do que todos os deuses. Sem ter visto, ele creu. Jesus disse: bem-aventurados os que não viram e creram. Muitos procuram sinais, prodígios, evidências externas da existência de Deus ou de que Deus está agindo ou fazendo alguma coisa. Isso não é uma forma superior de espiritualidade, na verdade é inferior. A Bíblia nos chama a andar pela fé. Nós cremos em Cristo sem nunca ter visto a Cristo, ouvido a Cristo, mas confiamos no testemunho dos que fizeram isso e que deixaram registrado aqui na Bíblia. Por isso que nós dizemos sola Escritura. Eu só preciso da Bíblia para ser crente. Eu só tenho que acreditar nos milagres que estão aqui. Se Deus fez um milagre com você e você vem me contar, e você diz: olha, aconteceu essa coisa, Deus me curou dessa maneira e tudo mais, eu vou me alegrar com você, mas eu vou dizer que eu não sou obrigado a crer nesse milagre. O único milagre que eu sou obrigado a crer é aquele que está registrado aqui na Bíblia. João termina o seu evangelho dizendo: Jesus fez muitos outros sinais, mas estes que ele registrou no evangelho de João foram escritos para que você creia e tenha a vida eterna. Então eu preciso somente da minha Bíblia. Eu não preciso de sinais, prodígios, maravilhas, sonhos, visões e revelação. A palavra de Deus é suficiente para mim. Como Jetro não viu nada, ouviu o relato de Moisés, creu, bendisse, Deus é maior de todos. Ofereceu sacrifícios, provavelmente foi naquela ocasião que Jetro abraçou o monoteísmo javista de todo o coração. Provavelmente ele era um politeísta também. E aí minha última palavra é exatamente essa. É exatamente assim que é o Evangelho. Nós ouvimos, nós lemos o relato daqueles que andaram com Cristo, que viram-no morrer, sofrer, ser sepultado, que estiveram com Ele depois da ressurreição e que morreram afirmando: Ele vive. Ele vive. E o testemunho deles está aqui. Nós não vimos ao Senhor Jesus, mas nós ouvimos, lemos o testemunho daqueles que o fizeram, e isso é suficiente para nós. Que Deus nos dê essa graça de, pelo testemunho bíblico, crermos no Senhor Jesus, ouvirmos a sua palavra e vivermos uma vida de gratidão e louvor, como certamente Jetro fez a partir disso aí. Amém?